da tua revelação para nós. Estudar um pouco mais da tua palavra, ter a oportunidade, ó Deus, de ver as nossas vidas sendo edificadas dia a dia pelo Senhor. Abençoa-nos, ó Pai. Seja, Senhor, aquele que vai de fato ensinar alguma coisa aqui neste dia, ó Pai. Abre, ó Pai, os corações, abre o entendimento, o discernimento das coisas espirituais para cada um de nós. E recebe a nossa oração, a nossa gratidão, o nosso louvor, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, é que oramos. Amém. Pois é, meus irmãos, a gente está retornando hoje, né? Com muita alegria, muita satisfação, né? Depois de um período grande sem a escola dominical. E agradecemos, né, a Deus por essa oportunidade. A nossa classe agora tem esse nome aí, ó, Vida com Deus. O Wildemar e a Marisa vão se dedicar em outra classe agora, que é uma apresentação do panorama do Velho Testamento e depois um panorama do Novo Testamento. E a gente vai seguir, né, com essa classe de vida com Deus, vida cristã, temas, né, que nos orientam, nos auxiliam, nos trazem maturidade para a gente viver a vida cristã. Os responsáveis por essa classe agora vão ser Betes e eu, né? E a Jacimar. E vamos, né, contar com a introdução, né, de novos professores na escola dominical aí, ó. Então a gente vai ter também a contribuição da Jaqueline, do Rafael e do Wesley. Então vai ser uma oportunidade também para a gente introduzir aí novos professores na escola dominical. E hoje é domingo, né, gente? E hoje é o dia do Senhor e a gente agradece a Deus por essa oportunidade. O domingo é o sábado, né, do cristão, porque a gente passou a guardar o domingo, porque foi o dia, né, da ressurreição do nosso Senhor. E aí esse versículo aí mostra pra gente, né? Se Cristo não ressuscitou, né? Seria vã, né, a nossa fé. Então, por isso que a gente passou a guardar o domingo, né? Já há bastante tempo. E nós nos reunimos neste dia, como povo de Deus, testemunhando que Deus deve ocupar na nossa vida, né, o primeiro lugar. E isso é muito importante para a gente seguir nesse semestre. A glória de Deus em primeiro lugar. A gente vai se prender muito, né, nesse assunto, porque ele que vai nos orientar. Neste dia, também prestamos um culto coletivo e estudamos em conjunto a revelação de Deus para nós. Desenvolvemos comunhão com aqueles que gozam, né, da mesma experiência espiritual e têm prazer em fazer parte de um ajuntamento santo, inclusive para conhecermos e suprirmos as necessidades uns dos outros. Uma coisa que me incomoda muito é quando uma pessoa do nosso relacionamento não demonstra vontade de estar na comunhão dos irmãos. Não valoriza a presença na igreja, não tem a menor preocupação, né, se está frequente, se não está, como se pudesse ter uma vida autônoma, né? Então, assim, isso me preocupa muito, né? A gente tem alegria em fazer parte
desse ajuntamento santo. E no domingo também nós descansamos junto aos nossos familiares, do trabalho da semana, das atividades, e junto com a família, né, a gente aproveita para reafirmar a nossa experiência com Deus, a nossa experiência comum, né, com o nosso Deus, né, que criou todas as coisas, que criou, né, em 6 dias e descansou no 7º. E aproveitamos para expressar nossa gratidão a Deus em família, né, pelo seu cuidado conosco, pelo seu amor, pela provisão, pelo sacrifício, né, do seu filho em nosso favor, nos trazendo perdão, nos trazendo salvação. Nos demais dias da semana, somos cristãos, né, meus irmãos? Da mesma maneira, com todos os nossos afazeres, em todos eles, no trabalho, na escola, na vizinhança, e em todos eles, né, a gente procura honrar o nosso Deus acima de todas as coisas. Nós vamos, neste domingo, primeiro domingo, né, falar sobre os mandatos espirituais. Uma introdução, né, ao nosso objetivo dessa classe de escola dominical, né? Deus estabeleceu 3 mandatos: o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. E isso vai nos ajudar, nos orientar a ver, né, aquilo que Deus prescreveu para nós lá no início da nossa vida, né? Dos nossos primeiros pais. Quando a gente vê, vamos ler, né, os versículos 28 do capítulo 1 de Gênesis, né, que eu coloquei aí, ó. Lê para nós, Betes. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. E também: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24. Pois é, Deus diz ao homem e à mulher, né, para serem fecundos e se multiplicarem, deixando pai e mãe, se unindo, né, como casal, e para se tornarem, né, uma só carne. Deus estabeleceu aí o mandato social, pois decorre, né, dessa ordem de Deus que o homem e a mulher viveriam como família, viveriam em sociedade, né, de famílias. Quando Deus, lá no mesmo livro de Gênesis, fala com o homem, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Depois, disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Lê aí, Beto. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva lhes será para mantimento, e assim se fez. Então, Gênesis 1:30. Deus manda o homem dominar e sujeitar a criação, inclusive dando nome, né, a todos os animais, aproveitando, né, das ervas, aproveitando do mantimento, né, disponível. E isso exigiria do homem trabalho, e Deus estabelece nesse momento o mandato que a gente chama de mandato cultural, segundo o qual o homem administraria toda a criação de Deus. E em terceiro lugar, no versículo 16 e 17 de Gênesis 2,
E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16, 17. Com essa ordem aí, meus irmãos, Deus estabeleceu um mandato de obediência, que é o mandato espiritual. Deus fala com o homem e para a mulher, né, para se absterem, né? Podia aproveitar de tudo, mas menos dessa árvore que traria para eles, né, algo ruim, né? Que seria a morte. Então, o homem fere, né, essa ordem e fere esse mandato espiritual, né? Tá gravando? Rafael, você está gravando para gente? Ah, legal. Muito bom para outras pessoas depois Tem que avisar, acompanharem, então, né, que tá gravando. né? Então, meus irmãos, esse terceiro mandato é o mandato, né, espiritual, e a principal palavra dele é obediência. Os três mandatos são essenciais aos homens para que tenham vida de acordo com a vontade de Deus, para serem bem-sucedidos, cada um de nós, em todas as áreas do nosso viver, nós devemos observar esses princípios, né? Da vida familiar, da vida em sociedade, do trabalho, da administração, da criação. A gente vai ver cada um e também em tudo, né? A obediência a Deus. Deus em primeiro lugar. Tudo para a glória de Deus. Então, vamos ver então, né? Se alguém quiser contribuir, tá? Me chama aí que eu dou a pausa e passo para vocês. Então, meus irmãos, essa abordagem introdutória, ela se faz necessária, sabe? Porque a nossa classe vai caminhar por esses três mandatos, estudando a comunhão com Deus através da oração, através do relacionamento entre os crentes, através também do relacionamento do crente com o não crente, estendendo a mão para o crente e também para o não crente, e também, né, o nosso relacionamento por causa da evangelização. Então, a gente vai estudar a Bíblia, a palavra de Deus, mas com uma visão muito prática, a partir da oração, que vai ser o primeiro tema, ok? E a gente. É importante afirmar que prevalecem os mandatos, os três mandatos, mesmo após a queda do homem. Eles foram dados antes de Adão e Eva pecarem. Mas esses três mandatos, eles prevalecem, mesmo após a queda, embora, né, agora a gente os cumpra em uma situação diferente, né, perante Deus, né? Pois homem e mulher foram expulsos do jardim do Éden e passaram a enfrentar várias dificuldades no trabalho, na natureza, na reprodução. Vamos ler esse versículo aí de Gênesis 3, 16 a 19. Rafael, lê para a gente aí. Então, olha aí, meus irmãos, as consequências da desobediência à vontade de Deus, né? Eles ali naquele lugar tão maravilhoso, né? Com tudo para desfrutarem,
perderam por causa da desobediência. Isso se aplica, né, a todos nós, né? Após pecarem, homem e mulher, eles ainda procuraram se esconder de Deus, ficaram envergonhados, né? E nesse momento quebrou um relacionamento que era perfeito, uma comunhão que era perfeita, né? Sentiram vergonha da nudez, e isso fez até Deus fornecer para eles vestimentas, né? O primeiro sacrifício. De pele, né? E isso foi, né, o primeiro sacrifício que aconteceu. Mas os mandatos continuaram, mas o ambiente para praticá-los, então, mudou, né? O mandato cultural é cumprido dominando o homem e sujeitando a criação. Ou seja, mantendo a criação em segundo lugar e Deus sempre em primeiro lugar. Somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E hoje, em nossa sociedade, muitas vezes a gente observa a criação sendo colocada em primeiro lugar. Os animais não devem ser mais importantes, meus irmãos, que as pessoas. A criação deve nos servir sem ser elevada à condição de Deus, né? A criação não pode, em momento nenhum, ser adorada. E isso vem a acontecer, né? Já aconteceu muito na história e vem a acontecer ainda em nossos dias. É certo que a gente pode cultuar a Deus admirando, né, a criação dele para nós, a natureza, admirando, mas não podemos nunca adorar a criação em lugar do Criador. Olha esse versículo aí, ó. O que o Senhor Deus, por isso, o lançou fora. Aqui, ó. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Nada, né, Romanos 1, 25. Nada, né, deve ocupar o lugar do Criador na nossa vida. Oi, irmão. Peraí. Oi. Posso fazer uma intervenção aqui? Claro. Sobre esses mandatos criacionais, né? Que é o cultural, o social e o espiritual, é interessante a gente sempre fixar isso, porque toda essa vida com Deus vai decorrer desses mandatos, da consciência que nós cristãos temos dessa ordenança, né? Do que Deus pediu aí, tudo está aí no imperativo: sede fecundo, multiplicai, né? Dominai a terra. E quando você fala dessa questão aí de adorar o Criador e não a criatura, a gente vê hoje como que a sociedade está invertendo os valores, né? Pega um cachorro, por exemplo, faz festinha para o cachorro, investe maior dinheiro e não tem coragem de, por exemplo, dar uma oferta ou então ajudar uma família que está precisando. Mas o cachorro faz festa, gasta dinheiro. A gente vê, por exemplo, as pessoas... É lógico que nós temos que cuidar da natureza, mas quando você dá valor mais a uma tartaruga e vai para a rua gritar pró-aborto, eu sou pró-aborto, está totalmente invertendo os valores. Nós temos que cuidar da tartaruga, sim, das baleias, dos oceanos, mas nós precisamos também de dar valor. Tudo para a glória de Deus. Tudo isso que eu vou falar agora. É isso mesmo, Jaqueline. Olha aqui. Ao sujeitar a criação, devemos buscar a glória de Deus e o bem do próximo, né? O bem do próximo. Né? E quantas vezes o próximo, como você acabou de dizer aí, tem ficado de lado por conta disso. Não só a questão do animal, né? Mas a própria questão da natureza também. A natureza também. Explorar a natureza em prol do homem, não com abuso, né, gente? Pelo amor de Deus, né?
longe de abusos. Mas priorizando a natureza, o homem. Olha aqui. O ser humano, né? Olha aqui. Devemos, né, usar todos os recursos disponíveis com responsabilidade e temor a Deus para abençoar o nosso próximo, sempre conservando e cuidando da criação. Né? Em nosso trabalho, produzimos usando o que Deus disponibilizou através da criação. Não há nada de errado, né, quando os animais são responsavelmente usados, seja como alimento, seja quando são aproveitados em testes, né, de criação de medicamentos, vacinas, ou em outras experiências, né, que são para a preservação da integridade humana, da saúde humana. Né? Então, Deus disponibilizou a criação para o homem administrar em temor a Deus, né? Claro, né? Sempre com responsabilidade para não desagradar o nosso Deus, né? Oi, Edmar, outra coisa que eu acho interessante é essa frase do Groningen, acho que é assim, que fala: a criação é o teatro da glória de Deus e o palco da nossa atuação. Com essas doutrinas da criação, queda e redenção, nós, com esses mandatos, nós estamos colaborando com Deus para a redenção. Nós somos cooperadores de Deus para isso. Né? Isso mesmo. De Deus, se a Terra, se o cosmos o teatro da glória de Deus, nós, como cristãos, nós temos que atuar para que a glória de Deus seja realmente seja estampada para todos verem. É a glória de Deus. Porque a criação já faz isso, mas nós temos que atuar, né? Fazendo isso. Buscando somos os atores, né? Atores, exatamente. Somos os atores nesse palco. E olha aqui, é Deus quem sustenta a criação e nos permite fazer bom uso dela. A criação existirá para sujeitarmos, ou então ela deixará de existir apenas enquanto ou quando Deus assim o decidir, sabe? Embora o livro de Apocalipse, em seus capítulos 15 e 16, anuncia flagelos que vão ocorrer no final dos tempos, enquanto essa hora não chegar, meus irmãos, Deus sustentará a sua criação, que pode ser renovada, né, a qualquer momento, por uma ordem de Deus. Uma simples palavra de nosso Deus pode restaurar florestas, pode restaurar o oceano, pode restaurar o ar, né? Então, assim, é ingênuo nós pensarmos que o homem pode destruir completamente a natureza, ainda que pelo mau uso, né? Por exemplo, né? Como dizem, né? Pelo aquecimento global. Isso nunca vai acontecer se isso não coincidir com os planos do nosso Deus. Então, Deus tem um plano para nós e a natureza ela só vai ser completamente destruída quando Deus quiser que isso aconteça. Quando chegarem mesmo os últimos tempos e Deus cumprir, né, toda a profecia nós já bíblica, estamos, né? Nos últimos tempos, né? Quando cumprir, né? Quando o final do final, né? Então, meus irmãos, a gente cumpre o mandato cultural através também de uma bênção, de uma vocação, da bênção de uma vocação que Deus concede às suas criaturas, porque o trabalho, né, ele está relacionado também ao mandato cultural. Todas as criaturas recebem, né, uma vocação para o bem do próximo. A gente viu isso, né, numa escola dominical anterior aí, quando a gente estudou. O Deus que age, né? A gente estudou o livro, né, O Deus que Age, e a gente aprendeu muito sobre vocação. Vocação é o chamado de Deus para uma tarefa necessária e muito importante, qualquer que seja ela. Todos nós, né, crentes e não crentes, somos vocacionados para uma atividade em favor da humanidade.
ainda que não tenhamos essa consciência. O povo de Deus tem falhado, sabe? Ao não despertar nos nossos jovens várias vocações, né? A vocação de cada um. Vocações que são importantes, né? Para o nosso viver, para a nossa vida em sociedade. Vai falar? Às vezes não é nem despertar o jovem, é se despertar também, né? Olhar para si e falar, é isso mesmo? Né? Eu estou na área, né? Eu estou no trabalho, eu estou naquilo que para o que Deus me vocacionou. Às vezes a gente luta, né, com isso também. Muitas vezes nós não temos sido assim preparados, né, para sermos bons empregados, bons funcionários públicos, bons engenheiros, bons cientistas, motoristas, padeiros, agrônomos, músicos, políticos. Boas donas de casa. Bons vigilantes, bons tudo, gente. Bons administradores, né? Para atuar em favor do próximo e para a glória de Deus, né? Sempre a gente vai colocar essa frase, né? Para a glória de Deus. Ser um bom profissional em qualquer área é tão importante quanto ser um bom pastor, né? Que normalmente se fala de vocação para o pastor. Às vezes se fala também para o médico, ou fala também para o juiz, né? Que tem que se dedicar de uma maneira especial, né? À sociedade, ao seu trabalho. Mas qualquer atividade, a gente deve se buscar, né, fazer, né, da melhor maneira possível, porque todo trabalho é importante, toda vocação é importante. A gente precisa hoje despertar vocações na política, né? É uma vocação hoje no nosso meio muito negligenciada. A gente precisa cuidar disso, sabe? Compreender melhor o assunto e ter pessoas, né, que vão honrar, né, a Deus na área política. Precisamos despertar vocações conscientes da necessidade de posturas cristãs vinculadas aos 3 mandatos. Um psicólogo, por exemplo, meus irmãos, não pode fechar a porta do consultório e lá dentro ele aplicar como uma verdade irretratável algumas teorias da psicologia que ferem a revelação de Deus. Né? Um professor de biologia não pode entrar para a sala de aula e sustentar isoladamente o evolucionismo, né? E esquecer do criacionismo. Não pode, um médico cristão não pode fechar a porta do consultório esquecendo, né, dos princípios que orientam a sua fé. Então, olha só, é muito importante, né, a nossa visão de fé. Quando compreendo que foi o próprio Deus que me chamou, né, para determinado trabalho, isso faz toda a diferença. Muitos cristãos nem sabem do mandato cultural. E muitas vezes trabalham com as motivações erradas, normalmente relacionadas ao relacionamento pessoal, reconhecimento pessoal, rendimentos financeiros e o poder, né, que às vezes decorre da autoridade, né, que há em um determinado cargo. Não é isso, né, que a gente vai procurar. A gente vai procurar cumprir a vocação que Deus nos deu, né? Quando estudo ou trabalho apenas para me beneficiar, isto abre espaço para uma preparação medíocre. Eu não vou caprichar muito não, porque isso aí é só para mim, só interessa a mim, né? Mas quando eu estudo ou trabalho buscando a glória de Deus e o bem do meu próximo, então eu procuro fazer sempre o melhor, como se estivesse fazendo para o Senhor. Lê para a gente aí, Jaqueline, o versículo.
Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Pois é, gente. Olha, a gente deve fazê-lo, né, de todo o coração. Aquilo que Deus colocar nas nossas mãos para fazer, nos chamar para desenvolver, né? A gente fazer de todo o coração, né? Essas lições, né, que a gente tem aqui como responsabilidade, a gente procurar fazer da melhor maneira possível. Somos imperfeitos, somos falhos, né? Mas Deus supre, né? Quando Ele vê que, né, que estamos tentando fazer da melhor maneira possível. Olha, o trabalho, né, como a gente viu, né, sempre existiu, né? Desde que Deus nos criou, mesmo antes da queda, né? E continuará existindo. E a gente projeta, né, o trabalho também pelas revelações da palavra de Deus na restauração de todas as coisas também, quando novos céus e nova terra, né, se apresentarem, nós cremos, né, que vamos também ter a produção através da nova criação que será estabelecida. Agora, lá então, né, sem os efeitos do pecado, né? Então vai ser de fato, né, uma fase maravilhosa para aqueles que Deus tem resgatado. E a gente precisa, meus irmãos, ficar atentos, pois podemos ser influenciados, né, mal influenciados pela cultura e desobedientes ao mandato cultural. Lê aí para a gente esse versículo aí, alguém, ô Thaís, lê para a gente aí. Romanos 1, 26 a 27. Rafael, lê para a gente. Irmã, é porque estou com problema com o microfone. Romanos. Vai lá, Thaís. Romanos 1, está aí na tela, 26, 27. Tá. Eu tenho dificuldade com esse... olhar essas microfone, coisas. Microfone, lembrei disso que você falou. Nossa, é 1, 26, 27? 26, 27. Tá. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, meus irmãos, olha, a gente precisa ficar atentos à cultura. A cultura, o nosso mandato cultural é outro, não é o do mundo, né? Não é o que se apresenta para a gente. A deterioração cultural é clara, visível, né? Em países, né, que nasceram de ideais religiosos, com forte influência da palavra de Deus, mas hoje, como a Jaqueline até citou aí, né, defendem o aborto, proíbem falar de Deus em ambientes públicos, defendem toda sorte de imoralidade, como a gente viu aí no versículo, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com o mandato cultural. Toda e qualquer influência, por pequena que seja, gera, né, imensos tropeços. Às vezes a influência é pequena, mas o resultado vai ser um desastre lá na frente. A cultura começa a dizer para a gente, né, o que é bom, e a gente vai perdendo o direito de analisar e afirmar o que realmente é bom para nós e agrada ao nosso Deus. Então, a palavra de Deus é que vai, né, nos dizer, né, o que é bom para cada um de nós. Até a forma de cultuar a Deus
tem sofrido, né, perniciosa influência da cultura, porque vivemos... Oi. Posso falar uma coisa? Claro. Inclusive, assim, né, a gente que está acostumado a mexer com a lei, né, a gente esbarra em umas coisas também que a lei, às vezes, coloca diante da gente certas coisas que a gente tem que respeitar, porque é lei, né, mas que não condizem com os mandamentos de Deus, né, com a palavra de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado para não cair no erro de defender aquilo que não é a vontade de Deus também, né? E principalmente a gente que tem filho, né? Na hora de criar os nossos filhos também, mostrar o que é lei e mostrar a lei de Deus também, né? Para que eles entendam que a gente está cumprindo o que é legal, mas qual é a vontade de Deus a respeito disso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Deixar bem claras, né, as situações. Deixar bem claro que você não é conivente com a lei. Você é obrigado a aceitar, porque você está debaixo da lei dos homens também, mas que é diferente, né? Respeitar e concordar. A gente vê aquele versículo, né? A gente deve estar preparado, né, para dar a razão da nossa fé, né? Exatamente, porque amanhã, por exemplo, se o aborto vira uma coisa legal, não quer dizer que a gente concorda com isso, né? A gente está submetido a isso, mas não quer dizer que a gente concorda. Né? Isso tem que ficar muito claro para as gerações. Olha só, né? Saiu um dado, né? Nós vimos aí na internet, de que no mês de janeiro morreram tantas pessoas de Covid, né? Não sei quantas. Mas no mundo inteiro, só no mesmo período, havia morrido 57 milhões de bebês por aborto. Entendeu? Então, um dado assim, centenas de vezes maior. E isso não... Oi? Pois é. Foi durante o ano. Durante a pandemia, né? Durante a pandemia, Então, assim, isso não choca, né? Isso não causa... Isso não causa nenhuma espécie mais, né, na sociedade. Então, a gente tem que ficar atento, né? Igual a Thaís falou aí, para a gente separar bem as coisas, não deixar os argumentos irem mudando, né? A cultura vai entrando devagarzinho e a gente já não pode mais dizer o que é bom. É até importante falar isso, né? A gente está falando de mandato cultural. Mas a cultura hoje é diferente, mas Deus é o mesmo. Deus não muda, né? E outra coisa, né? Por exemplo, esse versículo que a gente acabou de ler, né? Ele fala sobre a homossexualidade, né? Isso. Na verdade, o cristão, ele tem que amar qualquer um o tempo todo, independente da opção que essa pessoa tem, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que também entender que essa não é a vontade de Deus. Romanos 1 é muito claro ao dizer isso, né? Então, a gente não pode concordar que isso é uma coisa certa, né? A gente tem que ter os parâmetros de postura, Deus né? claros, e amar. Amar, independente de qualquer coisa. A gente não precisa de uma lei para amar o próximo. Isso. Não precisa, mas ela existe, a gente tem que respeitar, porque existem sanções. Mas, de qualquer forma, o cristão nem precisaria. Isso mesmo. A gente precisa amar, né? Desculpa a interferência. Não, foi ótimo, Thaís. Muito bom. Então, gente, fique à vontade também para se manifestarem, né? A gente ainda não está com o domínio da tela aqui, mas em breve, para a gente poder compartilhar mais, assim, poder olhar um para o outro, né? Mas eles estão nos vendo. Mas a gente não, né, bem? Isso aí eu acho que faz falta. Betsy e Edma, só para falar aqui ainda sobre esse mandato cultural,
É porque ele implica a redenção de culturas inteiras. Isso. Né? Nós estamos trabalhando, sendo colaboradores para que as pessoas venham a glorificar o nome de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo hoje, mais do que nunca, há pessoas que falam que o cristianismo, os cristãos estão sendo muito mais perseguidos do que em outras épocas, porque nós estamos vendo uma sociedade aí que aceita todas as culturas, mas o cristianismo só está levando pancada. Só está levando pancada. E cristianismo verdadeiro, né, Jaque? Verdadeiro. Exatamente. Aí o que acontece? Aí é que a gente precisa muito, e que a gente não vê muito dentro das igrejas, essa conscientização do cristão de pequeno, na família. Meu filho, olha, você vai ser um ator para mudar a cultura na escola. O espiritual, o social, você vai ter famílias, você vai ser fecundo, porque dentro da própria igreja aí você vai falar, mas você não tem nem filho, casou tarde. Mas não é estimulado isso. Você vai trabalhar, você vai ter o concurso, você vai fazer isso, você vai... E para que ter filhos? Vai ter trabalho demais, você vai ter muito trabalho, você tem que dedicar a sua carreira. Poxa, filho é muito caro. Sim, fica muito caro. Fica muito caro. E aí, o que acontece? Esses mandatos, eles não foram trabalhados. Eu vim conhecer mandatos há um ano atrás, gente. Falar a verdade. Um ano atrás, eu vim saber desse mandato cultural, social e espiritual, e ele é importantíssimo para que a gente trabalhe aí nisso tudo, nessa cultura que nós vamos ter que ajudar a redimir. Olha, você vai na faculdade, a cultura negra, aí valoriza todos os cultos afro, né, e tal, mas quando vai falar do cristianismo, corta, não dá importância, a mídia não dá, e a gente tem que ir percebendo essas coisas, né? Porque tá atento isso aí, a isso, né? Isso aí. Muito bem. Tem que estar ligado e ver qual é o meu papel, o que eu posso fazer para fazer diferença aqui. Olha, né? Então eu estava falando, né, que a forma de cultuar a Deus, ela tem sofrido uma influência perniciosa da cultura. Hoje a gente vive a cultura da gratificação imediata, da relativização da verdade. Então essas duas coisas, elas entram na nossa forma de cultuar para destruir as nossas oportunidades, né? O nosso prazer em cultuar a Deus, a maneira correta de cultuar a Deus. Porque eu vou para o culto, às vezes, para me agradar, para eu ficar satisfeito. Eu quero um culto que seja do meu jeito, eu quero um culto que seja organizado da maneira que vai fazer bem para mim. Eu vou sentir bem, prazer. Eu vou sentir, né, prazer em estar ali. Então, meus irmãos, isso é muito perigoso. E outra coisa é aquilo que é verdade e o que não é verdade. Hoje, tudo é verdade. Tudo é relativizado. Então, a gente tem que ficar atento. A cultura, ela cuida disso aí. A cultura secular, né? A nossa cultura tem que ser a cultura bíblica. Aquilo que Deus revelou para nós, né? Até Deus, até a pessoa de Deus, a figura de Deus, né? Passa a ser moldada à imagem e semelhança da minha cultura. Então, eu começo a caracterizar Deus a partir do que eu enxergo, a partir do que eu vejo, por força da influência da cultura da minha vida. E por causa disso, não é de se estranhar, né, que o povo de Deus está super confuso, né? Não existe hoje um povo de Deus equilibrado nas mesmas verdades, nas mesmas premissas. Existe um emaranhado, né, de experiências e de visões. Então, a gente tem que ficar muito atento com essa influência da cultura. Hoje, a única verdade que existe, né, para a nossa sociedade é que não há verdade absoluta, né? Triste isso, né? Olha aí, então nós temos que ficar firmes com Romanos 12:2. Lê aí para a gente, Jaqueline.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ainda falando sobre o culto, eu ouvi um pregador falando essa semana sobre a questão de, muitas vezes nós falamos assistir ao culto, quando nós deveríamos falar prestar o culto a Deus, porque se nós somos atores, estamos fazendo, vamos prestar um culto conforme está prescrito a Deus. Porque muitas vezes para assistir é como se fosse passivo aquilo ali, e nós não somos passivos no culto, nós somos sujeitos, ativos ali, né? Prestando culto a Deus. Um serviço, né? Em inglês, o culto tem service, em vez de culto. Né? Isso aí. Interessante isso aí. Serviço, né? E lembrando que Deus é santo, né? Separado de tudo. Gente, vamos seguir agora para o segundo mandato. O segundo mandato que a gente vai ver é o mandato social. O mandato social, ele se cumpre em família, né? Igual a gente viu lá atrás, naqueles versículos, e em sociedade, exercendo e criando boas lideranças. Liderança familiar e lideranças na sociedade. O mandato social me fornece um olhar diferente para eu, preocupado com isso, né, bem conduzir o meu casamento, bem conduzir a criação dos meus filhos e ter posturas, né, no viver em sociedade que honram, né, que glorificam o nosso Deus, que me faz obediente àquilo que Deus prescreveu. Para a gente andar de acordo com a vontade de Deus, nós devemos observar como eu estou me relacionando com a minha esposa, como eu estou orientando e dando exemplos de vida aos meus filhos, como eu me relaciono com os meus vizinhos, com os meus colegas de trabalho, com as demais pessoas do meu círculo social, o meu testemunho propriamente dito, né? Como observar se considero as autoridades e os governantes como ministros de Deus sobre a minha vida. Então, em Romanos 13, 1, 2a e 4a, diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Romanos 13, 1, 2a e 4a. O pecado, meus irmãos, nos leva a viver uma vida cheia de autonomia, desconsiderando a minha responsabilidade diante da família, diante do próximo e diante da sociedade. Quando a gente vive, né, celebrando a postura do eu me basto, né, ou nada mais me interessa, né, isso está me incomodando, me deixa no meu canto, a gente vai ferir o mandato social, né? A gente não pode viver motivados apenas pelos nossos interesses egoístas. Quando administramos, né, a nossa família, o nosso casamento, o prefeito, né, que administra um município, o governador que administra um estado, o presidente que administra um país, e outros, né, esferas da sociedade, não podem ser administradas de uma forma egoísta, pensando no interesse pessoal, em você ajeitar, né, a sua vida, que é o que acontece, né, atualmente. Aconteceu muito, né, desde muito tempo, recentemente, né? E eu não posso ser um marido olhando em primeiro lugar o meu interesse em vez de olhar o da minha esposa.
Eu não posso ser pai olhando, em primeiro lugar, o meu interesse, em vez de olhar com cuidado, né, o interesse do meu filho, né? A gente cumpre o mandato social na família cumprindo a palavra de Deus mesmo, né? Como maridos tementes a Deus. Quando amamos, né, a nossa esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né? Olha aí, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Ou a gente também viver, né, como esposas tementes a Deus, quando cumprimos o papel de auxiliadoras idôneas e submissas. Quando elas cumprem o papel de... Elas. Lê aí pra gente, Beto. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Muito bem, né? E ambos, né, o marido e mulher, quando criamos nossos filhos na disciplina e na admoestação da palavra de Deus. E Efésios 5, 24, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a gente cumpre o mandato social cumprindo, né, a palavra de Deus. O relacionamento de amor que se desenvolve, né, em um compromisso permanente, como uma verdadeira aliança, que é, né, o que a gente busca no casamento, traz equilíbrio emocional para todos os membros da família e honra o nosso Deus, né? Isso é obediência ao nosso Deus. Faz bem para a família, faz bem para o nosso cônjuge, faz bem para cada um de nós. Cumprimos, né, também o mandato social quando respeitamos as nossas autoridades, cumprimos nossas obrigações legais e oramos, né, por essas autoridades. A gente começou a abrir muita brecha, né, nessa área, né, de desrespeito à autoridade. Acho que vocês concordam comigo. Mas a gente tem que ter cuidado com essa área. A gente não pode ficar abrindo brechas de desrespeito, de desconsideração à autoridade. Mesmo que elas estejam erradas, a gente precisa observar o erro, né? Mas orar por elas e devemos continuar retos, né? Observando, né, a legislação e respeitando a autoridade. A gente não pode isoladamente começar a desrespeitar porque está achando errado. Então, a gente cumpre também o mandato social que Deus nos impôs nessa área também, né, do respeito à autoridade pública. Mas é importante falar também a questão aqui do mandato social, né? A forma como o marido trata a esposa e a esposa trata o marido vão refletir também na forma como os filhos desse casal vão tratar os seus futuros cônjuges, né? Isso. Vão respeitar, então, no caso, um filho que vê o pai respeitando, cuidando, respeitando, diga-se, tratando, carinhoso, né? Tratando na forma como Deus requer, né? Sendo cuidadoso com a mãe, o modo de falar. Esse filho vai aprender a respeitar a sua mãe, né? A respeitar, a cuidar, a valorizar a sua irmã, se ele tiver uma irmã, ou o seu irmão, né? Mas agora eu vou falar isso é por conta desse feminismo louco que está aí, né? E vai aprender também a tratar da forma como Deus requer as mulheres como um todo, né, na sociedade. Da mesma forma, as mulheres, né, as filhas. E vão também buscar maridos, cônjuges, né, sem o julgo desigual, vão aprender isso em casa. Aprender, né, a respeitar, a olhar para o outro, né, com amor cristão. Isso tudo é dentro de casa.
Não é lá na igreja, né, gente? Na igreja também, mas dentro de casa, a olhar para o nosso próximo com amor, com respeito, com consideração. Isso aí. Isso tudo para honrar e glorificar o nosso Deus, né? E como já foi falado lá atrás pelo Esdras, né, de preparar também os filhos para essa vocação que Deus já separou para cada um deles, porque nós temos essa vocação que Deus nos dá, né? Cada um tem. Nós somos o braço de Deus aqui, né? O agir de Deus aqui, né? Betsy, é importante ressaltar nesse mandato social também sobre a questão da construção da família de acordo com o que Deus estabeleceu, porque não é qualquer família. Hoje, muitas vezes, a gente fala assim, mas um casal homossexual foi pegar criança, adotou uma criança, é muito melhor do que ficar sem. Mas, sem adotar, e aí começa a justificar coisas, né? Então, é importante que a gente enfatize que esse mandato social é a construção de família no parâmetro estabelecido por Deus, uma relação heterossexual, né? E que seja para a honra e glória de Deus, observando tudo isso aí, como uma esposa se comporta diante do marido para a glória de Deus, e o marido, o filho, porque até a questão de respeitar uma autoridade passa como ele respeita o pai e a mãe em casa. Isso, com certeza. O professor na sala de aula é como ele foi educado a respeitar essa autoridade dentro da casa, né? Isso é muito importante. Isso mesmo. Isso mesmo. E a família, ela foi instituída ali, né? Deus, lá em Gênesis, né? Homem e mulher os criou, né? E disse, sede fecundos, né? Sim. Multiplicai. Tornai-vos uma só carne. Tornai-vos uma só carne, enchei a terra, né? Isso. Vamos lá, vamos passar agora para o mandato espiritual, concluindo, né, a nossa escola dominical. O mandato espiritual, meus irmãos, se estabelece em obediência à vontade de Deus, fazendo o que Ele requer de nós, para a glória dele, né? Do modo como Ele revelou em sua palavra. Então, eu vou abrir aqui o primeiro versículo, olha. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O mandato espiritual é cumprir a vontade de Deus, ser obediente à vontade de Deus para a glória de Deus. E não para a nossa própria glória, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, né? Então, a gente negligencia o mandato espiritual quando deixamos de nos preocupar em observar o que agrada o nosso Deus, né? Para fazermos a nossa própria vontade. Então, Adão e Eva, né, abriram espaço na sua própria vontade e desobedeceram a Deus. Então, descumprir o mandato social é desobedecer, social não, espiritual, é desobedecer a vontade de Deus para a nossa vida, né? Eu falei lá no início, né, que a nossa felicidade, o nosso bem-estar está relacionado ao cumprimento dos 3 mandatos, porque é o modelo como Deus prescreveu para vivermos, né? Não podemos nós viver do modo que achamos conveniente para nós. Não é uma questão de conveniência, é uma questão de cumprir aquilo que Deus prescreveu para aqueles que Ele criou, porque Ele sabe, né, o que é melhor para aqueles que Ele criou. A gente precisa conhecer e realizar a vontade do nosso Deus, levando isso para todos os nossos ambientes, para todos os nossos relacionamentos e para as nossas práticas, né, devocionais. A gente deve buscar fazer o que Deus prescreveu para nós.
Então, a vontade de Deus sempre em primeiro lugar. A vontade de Deus se cumprindo em obediência. A palavra aqui é obediência, né? A gente já destacou isso muitas vezes hoje. O alvo do nosso culto, que queremos, né, prestar a Deus, não pode ser, em primeiro lugar, a minha vontade, a minha satisfação, mas deve ser a glória de Deus, né? Observando também o que a Jaqueline destacou aí. Quando achamos, né? Quando a gente acha que o nosso modo de cultuar é melhor do que o modo revelado pelo próprio Deus em sua palavra, a gente perde, né, o nosso tempo sem qualquer proveito espiritual. Porque nós não estaremos cultuando a Deus. A gente estará fazendo algo, mas não cultuando a Deus. Né? A nossa criatividade não pode ser usada para mudar o modo de cultuar a Deus prescrito na sua palavra. A gente deve sempre, né, observar os momentos de confissão de pecado, momentos de louvor, de exposição da palavra para edificação do crente e sempre lembrar de aplicar, de cumprir os sacramentos, né, que são o batismo e a ministração da Santa Ceia. Então, a gente não pode mudar, a gente não pode abandonar nenhuma parte do nosso culto, do culto, né, que Deus prescreveu, e começar a introduzir novidades. A gente pode usar a criatividade para bem transmitir alguma coisa, né, para as crianças, para os adultos, sermos didáticos, sermos pedagógicos, né, mas sem mudar na essência o culto, né, que a gente deve prestar a Deus. Se a gente defende, por exemplo, a opção de nos casarmos em julgo desigual, há aí uma desobediência à palavra de Deus. A gente vai fazer isso para atender à nossa própria vontade, desobedecendo, né, os princípios da palavra de Deus. E aí a gente vai pagar um preço alto. Vamos honrar o nosso compromisso, vamos continuar casados, mas vamos pagar um preço muito alto no relacionamento conjugal. Quando a gente abre espaço em nossas vidas para a ideia de que fazer a vontade de Deus é um fardo muito pesado para carregar, a gente se afasta da obediência à sua vontade e a gente passa a descumprir o mandato espiritual. Aqui tem o versículo, né, de não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Se a gente quebra isso, a gente paga um preço muito alto. E quando a gente... Né, Oi? Altíssimo. É um caminhar solitário, né? Um caminhar solitário. É altíssimo. Mas, pela graça de Deus, Deus faz com que as coisas cooperem para o bem. Mas é isso aí, sabe? É uma coisa que a gente tem que pensar muito. E como eu tenho esse testemunho, não vale a pena de maneira alguma. Porque é como se você estivesse obedecendo a Deus com algo puxando. Você vai, você não vai, você tem algo puxando. E é tão bom, eu fico assim, pensando, a coisa melhor que tem é servir a Deus em família, com todo mundo junto. Marido, esposa e filhos, todos, né? Pois é, então... Imagina se eu estou aqui falando sobre isso e a Beth contra mim, né? Sim. A Beth me puxando para longe disso, talvez ela conseguisse me puxar e eu não estaria aqui, às vezes, tendo essa oportunidade de aprender mais sobre os mandatos. Eu nunca aprendi muito sobre mandatos,
tive essa oportunidade rica agora de aprender sobre os mandatos sociais, espiritual e cultural, né? Valorizar isso agora. A gente até tem. Se a Beth estivesse contra mim, né? Eu não estaria aproveitando disso agora. A gente sabe muito essas coisas, né, gente? Mas ter tudo assim juntinho, né? Mostrando, né? Claramente o que Deus quer, né? Em cada área, né? Aí, ó, fala que tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque ele nos faz bem. Mas se a gente começa a desenvolver na nossa mente a ideia de que o fardo de obedecer a Deus é pesado, aí a gente vai se afastando, né, de Deus, a gente vai se afastando de cumprir a vontade dele, de cumprir o mandato espiritual. E a gente, né, vai ficar longe de Deus se a gente abre espaço na nossa vida para pensar assim. A nossa felicidade depende da obediência a Deus, que pediu, né, aos nossos primeiros pais, para que fossem obedientes, ao mesmo tempo que deu tudo para eles desfrutarem. Então, meus irmãos, a gente também tem muito para desfrutar no cumprimento do mandato espiritual. Apesar do pecado estar presente hoje, as promessas de Deus para nós são riquíssimas. E isso deve motivar a nossa escolha, né? De seguirmos fiéis, né? À palavra de Deus. Existe, né, uma beleza, existe uma perfeição que flui do plano de Deus para nós, que se cumpre através dos 3 mandatos. A gente não pode achar que poderíamos nos restringir ao mandato espiritual. Porque se a gente achar que a gente pode se restringir ao mandato espiritual, nessa hora a gente estará descumprindo o mandato cultural e o mandato social. E se a gente descumprir os mandatos, esses 2, a gente está sendo desobedientes. Então, estaremos também descumprindo o mandato social. O mandato espiritual. Ficou um pouco confuso, né? Mas é isso. A gente não pode se limitar ao espiritual. A gente deve observar as 3 linhas de mandato. O espiritual é obediência a Deus, né? Quando a gente opta por, então eu vou seguir o mandato espiritual e vou desconsiderar o social e o cultural, eu já estou desobedecendo a Deus, não cumprindo, né, integralmente o mandato espiritual. Isso que você quis dizer, né? É interessante isso, né? Devemos sempre cuidar. Mas nós temos que ser obediente, né, espiritual e obediente também às leis que regem, né? Que a gente tem que cumprir. A obediência, ela cabe nessas 2 situações, independentemente de ser cultural e social, como foi falado aí, né? Ficou muito claro para nós que os 3 mandatos, eles acabam se interrelacionando, né? Há uma interface aí deles aí, ok? Então, ó, vamos cuidar da nossa vida pessoal, da nossa vida conjugal, da nossa vida familiar, da nossa vida profissional, pensando também no próximo, né? E sempre buscando a glória de Deus. Cumprir esses 3 mandatos para a glória de Deus e, consequentemente, para o nosso bem, né? É essa a exposição dos 3 mandatos. Se alguém quiser contribuir com mais alguma coisa... Você pode voltar a tela para a gente ver, pessoal? Eu estou aqui dividida com o celular, olhando para o celular, olhando para aqui. É ruim. Vamos lá. Aqui, ó. Tá todo mundo fechado, né? Aí abre o vídeo aí, pessoal. Quem puder, quem quiser, porque tá gravando. Às vezes tem gente que não quer, né? Aparecer, tem que lembrar disso.
Muito bem, né? Essa lição muito importante para a gente, muito importante. E eu queria agora dar uma oportunidade para cada um falar sobre a expectativa que tem para o semestre, se cada um quer, assim, de alguma forma, dizer o que gostaria de ouvir sobre oração, sobre comunhão. Quais são as expectativas, né, gente? E a gente vai criar um grupinho WhatsApp, não precisa dizer agora também, tá? Porque o tempo também está apertado, né? Mas nós podemos, eu vou criar um grupo da nossa turminha, e aí cada um fala, tá? O que quiser sobre a expectativa do semestre, desses temas, oração, comunhão e partir do pão. E aí, então, a gente vai se preocupar em atender a expectativa de cada um que se inscreveu para o nosso curso. Ok? Podemos encerrar? Que silêncio. Os microfones estão fechados, ó. Sim. Eu, particularmente, quero agradecer a presença da minha amiga do Rio de Janeiro, que acessou a aula agora, Oniris. Ah, que né? legal. Eu falei com ela do início das aulas e ela está assistindo aqui. Que Deus possa abençoar. E todos os novos, né, integrantes dessa turma, que Deus possa abençoar a vida de cada um, que nós saiamos desse semestre, talvez, né, em que nós estamos trabalhando esses temas aí, mais parecidos com Cristo e dispostos a buscar mais a santidade e a glória dele nas nossas vidas, né? Semana que vem nós vamos falar sobre vida devocional, intencionalidade, individualidade, habitualidade e umas formas de disciplinas espirituais, como adoração, oração e a meditação na palavra. Então, estejam todos aí já pensando sobre isso na semana que vem, tá? Ok. Ô, Thaís, ora para a gente, encerrando aí a nossa escola dominical. Ok. Eu achei muito boa. Muito boa. Nunca tinha ouvido falar sobre esses mandatos cultural, social, espiritual. Achei excelente aula. Tá? Importante, tá vendo? Achei importante, né? A gente tem noção, mas não, né, não tem o conjunto, né? Você sabe, assim, as coisas separadas, né, Flávio? Mas o conjunto da obra aí... Legal. E talvez talvez eu não fui muito claro no que eu disse aí. Eu quis dizer que existe a lei de Deus, existe a lei, né, também do nosso país, que nós temos que ser obediente a elas também, quer queira ou não, nós temos que ser obedientes. É lei, ué. Você falou sim. Sem contrariar. Achei que não tinha sido bem entendido, mas é nesse aspecto que eu estava pensando. Sim. Entendeu? É lógico que sem contrariar a lei de Deus, mas... Isso, até onde ela não vai contra o que Deus fala claramente para nós, né? E daí a necessidade de nós, cumprindo os mandatos, estarmos orando pelas nossas autoridades para que leis sejam feitas, leis justas, para que tenhamos vida tranquila e mansa. Né? E aí a questão da vocação também, né? Da gente valorizar também pessoas da política, por que não? Sim. Né? E sermos, né, nós cristãos, fazermos tudo, né, para a glória de Deus, visando a glória de Deus, porque Deus, aqui olha, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, né? Mateus 5,17. Né? A gente tem essa visão, né? Gente, então, ó, vamos ouvir a Thaís. Oração, participar com ela. E até a semana que vem. Uma boa semana para todos, viu? Thaís, estende o nosso convite para o André. Fala que nós queremos o André com a gente. Estou sentindo saudade de Deus. Na verdade, essa pandemia, né, assim, trouxe muita tristeza e, ao mesmo tempo, grandes coisas aconteceram, né, durante a pandemia. E, assim, uma das coisas boas que aconteceram aqui em casa é que eu, ele e o Rafa temos orado junto todos os dias, sabe? E isso é para a glória de Deus, né? Um momento muito feliz que a gente está vivendo. Agora, participar online para ele ainda é um obstáculo, sabe?
Aí fala com ele para ele sentar do seu lado, ficar quietinho aí, ele vai ouvindo, né? É o ouvir a palavra, né? Mas tudo vem no tempo certo, né? Isso. Às vezes ele assiste depois, né, Thaís? A gente vai disponibilizar gravado, tá? Mas manda um abraço para ele. Obrigada. São muito queridos. Né? Ontem a gente até conversou, falei com ele que tinha 2 temas muito interessantes, mas a obra é de Deus, eu estou no aguardo aqui. Com certeza. Então tá bom. Ora pra gente. Sim. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, Senhor, te agradecemos pelas tuas misericórdias, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus zeloso, ó Pai, o Senhor cumpre as tuas promessas, ó Pai, e a gente confia em Ti, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu poder, Pai, nós te agradecemos pela grandiosidade do Teu amor, ó Pai, e te agradecemos, Senhor, por termos sido alvo, Senhor, desse amor, ó Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor faz por nós, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a crescer espiritualmente através desses cursos, Senhor, ministrados pela Tua igreja, ó Pai. Que o Senhor seja quem vai falar aos nossos corações, Senhor, através dos Teus servos, ó Pai. Que o Senhor traga exatamente aquilo que o Senhor quer para o nosso coração, Pai. Nós te agradecemos por cada vida presente aqui, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, e promover o crescimento espiritual dessas pessoas que estão aqui para ouvir a Tua palavra, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor, e te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, porque são muitos, ó Pai, mas que a gente tenha no coração a vontade de fazer aquilo que é o Teu desejo para as nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar. Muito obrigada por tudo, Senhor. Te pedimos para aqueles que estão sofrendo por causa dessa pandemia, Pai, que o Senhor os visite, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor, pecadores. Tenha misericórdia, Pai. Nós precisamos do Teu auxílio, Senhor, nesse momento tão difícil. E obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, eu vi ali a Jaque falando, né, que a amiga dela lá do Rio de Janeiro está participando aí, né? Então, é uma oportunidade também que a gente tem de estar compartilhando o link para outras pessoas estarem participando também. Vou disponibilizar, tá, gente, o link aí. A gente tenta mandar um pouquinho antes e não sei, o que vocês acham? O link da aula. Da aula, da aula, né, para convidar outras pessoas. Sim. Porque essa questão virtual é um facilitador e tanto para isso, né? Se cada um pensar em convidar, já esteja orando por aquela pessoa, fala durante a semana, ou vai ter, domingo eu aviso, para a pessoa reservar aquele horário, né? É interessante. Mesmo. Aí, ali perto de 9 horas, ela vai receber um pouquinho antes o link e pode acessar, né? Gente, um abração, então, para todos, viu? Um bom domingo. Tchau. Uma semana abençoada, né, gente? Prazer em vê-los, viu? Bom demais, e a carinha.